A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Vamos estar esperando aí um pouco até que nós possamos então receber a participação dos nossos amados irmãos. Nós estamos muito felizes pela oportunidade que Deus está nos dando de poder estar nesta noite aqui falando a respeito daquilo que nós amamos. Sejam todos bem-vindos. Já estamos identificando aqui os irmãos, sejam todos bem-vindos. Se desejarem dizer de onde é que vocês são, qual a cidade, se a conexão está boa, se os amados irmãos estão nos ouvindo, sejam todos bem-vindos. Irmã Jaciane, irmã Liana Dutra da Bahia, irmã Kete Josué, Fabiana Leite, Soraya Cristina, sejam todos bem-vindos. Se quiserem compartilhar essa transmissão, né? Esse agora é o momento de você compartilhar. Nós vamos dar aí um tempinho para que vocês possam compartilhar essa transmissão, né? O link dessa transmissão para mais pessoas. Todos os amados alunos do curso Ministério Infantil, né? Planejamento estratégico, sejam todos bem-vindos. Tem algum aluno aí do nosso curso? Levante a mão aí, deixe um sinalzinho. Nós vamos estar aí dando uma mensagem para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui diretamente da nossa cidade, Paula Freitas, Paraná. E todos os amados irmãos aí, se desejarem dizer de onde é que vocês são, nós vamos dar um tempo aí até mais irmãos entrarem, mas nós estamos muito felizes pela oportunidade. Preciso saber se está bom o áudio, se estão me ouvindo, se a transmissão está boa, enfim, para que nós possamos continuar falando a respeito desse assunto tão importante. Hoje o tema será Ministério Infantil em Ação. Nós vamos estar falando de ações intencionais no Ministério com Criança. Eu tenho certeza que vai ser algo muito especial para todos aqueles que estão aí ouvindo essa transmissão. Vamos lá. Seja bem-vinda, irmã Verônica, irmã Maria, Zeferina, seja bem-vindo a todos os amados irmãos que estão aí nos assistindo nesse momento. Se quiserem deixar aí um recado antes de nós começarmos o nosso estudo, de que cidade você é, qual é a sua igreja, seu nome, nós teremos a maior alegria de poder aí ler para vocês. A irmã Cristiane Teixeira, seja bem-vinda, irmã Marina Rodrigo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Né? Todos os amados irmãos me conhecem, sou o pastor Jean Paul Santos. Estamos aí com os nossos alunos do curso Planejamento Estratégico, né? Ministério Infantil em Ação. E nós estamos falando sobre a importância de planejar as nossas ações nesse início do ano de 2021, a importância de nós planejarmos as nossas ações dentro, né, desse ministério com crianças. Sempre digo que o ministério é e sempre foi um ministério muito sério e que nós precisamos desenvolver com ações sérias, com comprometimento. Nós devemos, né, desenvolver esse ministério de uma forma intencional. A palavra intencional, né, ou intencionalmente significa intencional mais mente. Isso quer dizer que as nossas ações, elas devem ser planejadas, pensadas, antes de serem colocadas em prática. Esta é a palavra, né, intencionalmente, de uma forma intencional. A intenção de fazer algo, pensar antes de agir. Pensar antes de colocar em prática, pensar antes de, né, colocar, né, em ação. Então é muito importante que
que o Ministério com Criança seja um ministério pensado de uma forma intencional, que seja um ministério planejado, que seja um ministério, né, discutido. Só assim nós vamos ser relevantes, atuantes dentro de todas as nossas ações nas nossas igrejas. Infelizmente, o que eu percebo é que nós começamos começamos o ano, melhor dizendo, às vezes fizemos um planejamento cheio de atividades, mas que não foram pensadas, não foram planejadas. Não há uma atitude ou uma ação intencional, né? Ações que não são intencionais não nos levarão a alcançar os nossos objetivos. Se nós não pensarmos antes de agir, simplesmente vira um ativismo. E é disso que nós temos que fugir, de uma agenda cheia de atividades, cheias de compromisso, cheias, né, de ações que não são intencionais. E toda ação que não é intencional nos leva ao quê? A nos frustrar, leva a nós não alcançarmos os nossos objetivos, faz com que nós, né, atuamos em muitas questões, em muitas áreas, temos muitas ações, mas não alcançamos o nosso propósito. Então o Ministério com Criança, para ele ser relevante, atuante, né, e que venha realmente fazer com que haja um impacto dentro das nossas ações, realmente é necessário que haja essa intencionalidade, essa ação intencional, né? Vamos aqui ressaltar o que significa a palavra intencionalmente. Significa pensar de forma intencional, pensar com a mente. Eu acho muito interessante que às vezes nós cometemos esse erro em muitas coisas que nós fizemos, não somente dentro da igreja, até mesmo na nossa vida. Nós, né, agimos muitas vezes sem pensar. Estamos tão acostumados a fazer certas coisas que nem analisamos se essas coisas que nós estamos fazendo têm nos levado a alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos. Então, pensar de forma intencional é pensar com propósito. Então, é muito importante nós pensarmos assim. Eu vou acionar aqui os comentários, né, para que nós possamos discutir juntos esse tema. Será que nós estamos realmente pensando de forma intencional? Qual é a importância de termos ações intencionais? Então, para que nós possamos agir de forma intencional, primeiramente nós precisamos encontrar o nosso propósito. E nós precisamos fazer duas perguntas muito importantes. O que é ministério e o que é ministério infantil? Porque não tem como planejar e pensar de forma intencional se nós não encontrarmos o propósito do nosso ministério. Tem muita gente que está no Ministério com Criança e nunca, né, fez essas perguntas. O que é um ministério? O que é um ministério infantil? Então é muito importante nós pensarmos, né, e fundamentarmos todas as nossas ações. Temos a resposta para esta pergunta, porque através da resposta destas perguntas é que nós podemos então fundamentar todas as nossas ações, o nosso planejamento e até mesmo as nossas atividades dentro das nossas igrejas, através do Ministério com Crianças, né, dentro da nossa congregação. Então, primeira pergunta, o que é ministério? Já que nós falamos que somos, né, do Ministério Infantil, a primeira pergunta que devemos questionar, o que é ministério? O que você acha? Você que está ouvindo aí esta transmissão, esta live, qual é a sua resposta para esta pergunta? O que é o ministério? Vou dar um tempo aí para você responder. O que seria o ministério para você? Tem alguém que gostaria de responder esta pergunta? Vamos dar um tempo. O que seria o ministério? Eu creio que está ativado aí os comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem bastante gente. Está aparecendo para mim que estão comentando.
mas eu não estou vendo a resposta. Vamos lá, vamos dar um tempo. O que seria a palavra ministério? Então, né, nós devemos ter a resposta para essa pergunta. O que seria? Vou escrever aqui. O ministério. Vamos lá. Então nós, né, vamos falar a respeito disso. O que seria o ministério? Então a palavra o ministério, né, quando nós lemos a palavra ministério, nós vemos que a palavra ministério significa serviço, né, servir. Vem, né, ali deriva da palavra grega, né, diáconos, que seria servir. Então a palavra ministério seria aquela ação que você faz de serviço dentro da igreja. Né? Então nós temos uma visão departamental, em muitas igrejas trabalham numa visão departamental, mas quando nós falamos, né, ministério, nós estamos indo um pouquinho além desta visão departamental. Seria o que você faz através dos teus dons, talentos, aptidões pessoais para servir dentro, né, do corpo de Cristo, dentro da sua congregação. Não somente dentro da sua congregação, mas, né, aonde o Senhor te dá oportunidades para exercer o seu ministério. Então é muito importante nós entendermos isso, que o ministério, dentro, né, da sua palavra, etimologicamente falando, seria o ato de servir, né, que vem e deriva dessa palavra diáconos, o ato de servir. Então, quando nós servimos o ministério, nós estamos dizendo que nós temos a intenção, dentro, né, do nosso coração, a motivação de servir. Então esta é a motivação correta. Quando eu falo que sou, né, ou tenho um ministério, eu estou dizendo que eu estou disposto a servir. Trazendo para a nossa vivência, né, então seria um ato de servir dentro do corpo, né, de Cristo, que seria a igreja. Nós somos chamados para servir em todas, né, as dimensões dentro da igreja, porque há vários tipos de serviço. A Bíblia fala, né, sobre os ministérios dentro do corpo, né, e nós temos ali um dos ministérios que seria, né, o do ensino. Então todos nós que exercemos o ensino, nós estamos exercendo o ofício ou o ministério de mestres. Nós vemos ali em Efésios capítulo 4 a respeito dos dons ministeriais. E todo ministério ele tem um propósito. Qual é o propósito? Edificar a igreja, né? Aperfeiçoar os santos e edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Então todo o ministério que nós desenvolvemos dentro da igreja tem esse propósito, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho da obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós servimos a igreja, nós proporcionamos esses efeitos dentro do corpo de Cristo. Nós aperfeiçoamos os santos para o desempenho da obra do ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia diz que Deus deu. Então, o ministério é um presente de Deus para a igreja. Claro que quando nós lemos na Bíblia, nós não vamos, né, encontrar a palavra ministério infantil. Não existe isso. E como não tem várias outras, né, ações na Bíblia que hoje, como igreja, nós vemos que é necessário para o bom andamento da obra de Deus. Né? Nós vemos que há o bom andamento da obra de Deus. Então, quando nós lemos na Bíblia que Deus deu uns para apóstolos, pastores, né, mestres, nós do Ministério com Criança, que exercemos o ato de educar, né, o ato de ensinar, o ato de direcionar a criança para e nos caminhos do Senhor. Então nós vemos então que nós temos esse propósito de edificar
né, a igreja. Se você, né, tiver uma Bíblia aí, nós podemos ler Efésios capítulo, né, 4, e nós vamos então entender o que significa o propósito do ministério. Ministério não é holofote, ministério não é passatempo, ministério não é status, ministério não é serviço, né, ser visto, mas ministério é servir, e muitas vezes sem ser visto. Então é muito importante nós entendermos esta visão em relação ao ministério. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, né? E aqui nós podemos ver versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E aqui fala, com vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então o ministério é isso. Mas o que seria então o ministério com crianças? Já que o ministério é servir, o que seria o ministério com crianças? Né? Então é importante ressaltar que eu não encontro a palavra ministério infantil na Bíblia, mas nós podemos encontrar os princípios válidos para o exercício desse serviço dentro da igreja, do corpo de Cristo. Primeira coisa que devemos entender é que a responsabilidade de educar, né, as crianças, biblicamente, ela é dada aos pais. Os pais são os principais responsáveis pela formação do conhecimento de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos Deus então dando a orientação ao povo de Israel, dizendo, olha, vocês precisam inculcar essas verdades, vocês precisam falar dessas verdades, andando, né, levantando-te pelo caminho, ao deitar. Vocês precisam então fazer com que essas verdades sejam conhecidas. Nós vemos também no Salmo 78, Deus dizendo que aos pais foram dada a responsabilidade de fazer com que as próximas gerações conhecessem, né, e colocassem a sua confiança no Senhor. Quando nós vemos que são os pais os verdadeiros responsáveis, nós podemos então fazer uma pergunta. Qual é a minha função como professor, pastor, mestre, evangelista de crianças? Qual é a minha função? Qual é a função da igreja? E nós vamos entender que a função da igreja e a função de todos aqueles que exercem o ministério voltado para o público infanto-juvenil, nós vamos entender que nós somos parceiros nesse processo, parceiros da família nesse processo. Aos pais é dada a responsabilidade, mas nós, a igreja, nós que exercemos esse ministério, nós que estamos fundamentados no exercício desta função, nós somos parceiros desse processo. Nós entendemos que a igreja e o ministério com criança deve ser um facilitador, deve ser um parceiro para orientar, direcionar, conduzir os pais, né, e dar ferramentas para os pais para o exercício da educação cristã. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Então o ministério infantil é nada mais, nada menos do que servir a Deus servindo as crianças. Então nós entendemos que dentro do ministério com criança, como também qualquer outro ministério voltado para as faixas etárias na nossa igreja, tem também, né, pastores, tem também apóstolos, tem também profetas, tem também evangelistas, tem também, né, mestres que foram chamados por Deus para, né, servir as crianças com todos os dons, talentos e aptidões pessoais. É muito importante entendermos que para Deus não existe um ministério, né, melhor do que o outro. Não existe um desenvolvimento do ministério ou nenhum departamento é melhor do que o outro dentro
né, desta ótica de Deus. Para Deus, todos os departamentos são importantes e todos os ministérios são importantes. Mas nós precisamos, né, entender que todos aqueles que são chamados para exercer o ministério voltado para o público infanto-juvenil, né, todos aqueles que são chamados para servir a Deus servindo as crianças, são muito mais do que simplesmente tios e tias, né, como nós somos carinhosamente chamados em muitos lugares. Nós somos muito mais do que simplesmente, né, alguém que exerce essa função direcionada ao público infanto-juvenil. Mas, biblicamente, nós também somos pastores, nós somos evangelistas, nós somos profetas que declaramos a vontade de Deus para a vida das crianças. Nós somos mestres porque nós ensinamos a palavra de Deus também para as nossas crianças. Então nós exercemos esse ministério voltado para as crianças. É muito importante nós entendemos isso. Você líder, você professor que está ouvindo, né, esta transmissão, essa live, que você possa entender isso, que ministério é servir e ministério infantil é servir, né, a Deus servindo a criança. E onde estiver uma criança, ali está a nossa oportunidade de exercer o nosso ministério. E nós devemos exercer o ministério de forma intencional, planejada, pensada, né? Por quê? Porque senão nós vamos atirar para todos os lados e não vamos alcançar o nosso objetivo. Para fazer, né, e pensar de forma intencional, nós temos que responder uma outra pergunta. E esta pergunta é muito importante. O que a Bíblia nos orienta, o que a palavra de Deus nos orienta a fazermos no ministério com criança? Você já pensou sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que nós temos que fazer no ministério com crianças? E eu posso também, né, abrir um pouco mais essa discussão. O que a Bíblia nos manda fazer nas nossas igrejas? Quando nós pensamos de forma intencional, ou quando nós temos ações intencionais no desenvolvimento do nosso ministério. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. O que a Bíblia nos orienta a fazer no ministério infantil? Claro que há muitas atividades que podem ser desenvolvidas no ministério com criança. Mas se essa atividade não for pensada de uma forma bíblica ou fundamentada numa forma bíblica, virá ativismo. E tem muitas pessoas, né, cheias de atividades, fazendo muitas programações, congressos, festas, eventos, né, enchendo a agenda de programações e atividades, que se não passaram pela peneira das prioridades de Deus, se transforma somente nisso, um evento, sem fundamento, sem propósito, sem fazer a diferença no desenvolvimento do nosso ministério nas nossas igrejas. Então, sempre que nós formos fazer um planejamento, nós temos que perguntar por quê, para quê, aonde nós queremos chegar, qual o propósito desse trabalho. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Eu não estou vendo nenhum comentário, eu creio que esta live ficou bloqueada para comentários. Então, né, logo depois aí de terminarmos esta transmissão, se você quiser deixar um recado, eu acredito que nós vamos estar conseguindo ler, mas nós não temos aí nenhum comentário ainda, porque eu creio que esta live foi bloqueada para comentários, né? Sem querer isso aconteceu. Mas é muito importante nós falarmos sobre isso. O que Deus espera que nós realizamos no ministério com crianças. E isso é fundamental para todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, né, nós sabemos que há muitas atividades que podem ser desenvolvidas através das nossas equipes no ministério com crianças. Mas eu quero falar de 4 ações intencionais que eu acredito que vão fazer
diferença no desenvolvimento do seu ministério aí na sua igreja. Eu quero falar de 4 ações intencionais que eu creio que vão revolucionar o seu ministério com crianças. Eu quero falar de 4 ações que eu creio que vai nos confrontar e nos levar a pensar, né, quão importante é agir de forma intencional, intencionalmente, fazer as coisas pensando, pensar e planejar antes de agir. Então, como eu falei, o ministério é servir, ministério infantil é servir a Deus servindo as crianças. Foi Deus que deu ministérios, né, e ofícios para promover o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da obra do ministério e para que haja edificação do corpo de Cristo. Eu estou falando diretamente para líderes de criança, então eu acredito sim que através do nosso ministério, aquilo que Deus nos deu, nós podemos aperfeiçoar, nós podemos, né, edificar as crianças no corpo de Cristo, porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Diante de todas as atividades, eu creio que uma das ações, né, intencionais dentro do nosso ministério é o evangelismo. Eu acredito que devemos pensar em promover ações evangelísticas com o propósito de alcançar as crianças para Deus, alcançar as crianças com a mensagem de salvação, alcançar as crianças com a mensagem do evangelho. Muitas igrejas não sabem ou ainda não entenderam o poder que há no evangelismo infantil. O poder que há de levar o evangelho para esse público infanto e juvenil. Há uma estatística, e essa estatística é muito conhecida, né, da janela 4x14, agora nós também falamos da janela 0x14, que esta janela que compreende esta faixa etária, que vai do 0 até os 14 anos. E 85% das decisões que ocorrem para Cristo nos dias de hoje acontece dentro dessa faixa etária. 85% das decisões a Cristo acontece na faixa etária dos 4 aos 14 anos. Dificilmente, depois dessa idade, alguém, se decide por Cristo. Então é muito importante nós intensificarmos as ações evangelísticas dentro desta faixa etária. Todo ministério com criança que não evangeliza, deixa de cumprir com o propósito de Deus. Nós sabemos que o propósito de Deus, através de todo o ministério, é que outras pessoas sejam agregadas, adicionadas dentro, do reino de Deus. Então é muito importante nós termos essas ações evangelísticas dentro do nosso ministério, do ministério com crianças. Então todo ministério com criança que não tem nenhum plano de ação evangelístico, deixa de cumprir com o propósito de Deus. Sabemos que o evangelismo infantil ele é importante, ele é fundamental. Sabemos que as crianças têm o direito de ouvir a mensagem, o evangelho completo. Nós teríamos aqui que falar muito, sobre esta questão de doutrinas bíblicas, como a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina do pecado, a armatologia, várias outras doutrinas para entender a importância de que as crianças, sim, precisam ouvir o evangelho e somente através de Jesus é que elas poderão ser salvas. Eu acredito que uma criança, sim, pode vir à salvação e crer na salvação em Cristo Jesus. Então, uma das ações que vai revolucionar o seu ministério dentro, da prática e pensando em ações intencionais é o evangelismo. Lembra que no outro vídeo eu falei que você precisa ter metas de curto, médio e longo prazo. Claro que você não vai sair, por exemplo, evangelizando amanhã com toda a sua equipe, não.
você vai falar sobre, você vai discutir sobre, preparar a sua equipe, capacitar a sua equipe, para depois sim exercer esse trabalho. Então é muito importante analisar esta questão. Então, nós precisamos, né, colocar em prática o evangelismo infantil. Uma outra ação intencional dentro, né, do Ministério com Criança, que eu acredito que seja importante, é a ação intencional, né, e que eu falo que é a integração. Né? A palavra integrar significa ligar alguém a algo. E é o que em muitos lugares está faltando. Nós precisamos integrar as crianças às atividades da igreja para que elas sejam integradas ao corpo de Cristo. Nós somos muito bons, às vezes, em evangelismo, em EBFs, conseguimos reunir muitas crianças e às vezes nos nossos relatórios nós dizemos, tantas crianças participaram da EBF, tantas crianças aceitaram Jesus. E a próxima pergunta seria, quanto dessas crianças foram integradas às atividades da igreja? Quantas dessas crianças estão conosco, participando das nossas atividades? E quantas dessas crianças foram incluídas, né, dentro dessa questão das atividades da igreja local? Então é muito importante nós trabalharmos essa visão da integração. Integrar é fazer com que as crianças sejam percebidas, notadas, valorizadas, né? Fazer com que elas possam se sentir amadas, incluídas, né? Valorizadas, contabilizadas. É muito importante falarmos sobre isso. Há líderes que não percebem quando uma criança falta 1, 2, 3, 4. Não há esse ato de buscar, não há esse ato de entrar em contato, não há essa preocupação de integrar a criança à igreja. Então é muito importante nós, líderes de criança, trabalharmos essa questão da integração, de integrar as crianças. Integrar é acolher, né? Uma criança, quando é bem acolhida, ela sente o desejo de voltar. Na verdade, todos nós, né, gostamos de voltar em lugares que nós fomos bem recebidos, acolhidos. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Acolher mais integrar é igual permanecer. Então, quando nós acolhemos as crianças, levamos elas a serem integradas às atividades da igreja, ao corpo de Cristo, quando elas têm esse sentimento de pertencer, isso é muito importante. Então nós vamos ter, né, o privilégio de ver elas permanecendo na igreja, permanecendo no corpo de Cristo. Então, esta questão de integração é muito importante. Né? Eu vou ver aqui que hora é, não estou vendo nenhum recado de ninguém. Como eu falei, eu acredito que esta live ficou bloqueada para recados. Eu consigo mandar, mas eu não consigo ler o recado de ninguém. Ó, estou mandando aí paz para todo mundo. Vejo quem está entrando, mas eu não consigo ver. Sei que tem muitas, não está vendo aí quem está mandando, ok? Vamos lá, eu creio que agora consegui, voltei. Então, gente, é muito importante nós pensar. Agora sim, gente, saí da live e voltei. Paz, a paz. Estavam ouvindo desde o começo? Agora estou vendo os recados. Estou anotando as dicas. Deixa salva esta live para nós, ela está muito boa. Que bom, fico feliz. Agora estou conseguindo ler os recados. Glória a Deus. A irmã Helene fala Pai do Senhor. A irmã Silvia, Pai do Senhor, aprendi muito com o Senhor. A irmã Diana, sim, a paz, gente. Agora estou vendo os recados. Estava bloqueado para os recados. Vamos lá. Então nós falamos, né, do evangelismo, falamos
da ação intencional de integrar as crianças. E a palavra integrar significa ligar, né? Ligar, fazer ela estar ligada, né, ao corpo de Cristo. Então é muito importante isso. Vamos para uma outra ação intencional. Então nós temos, né, o evangelismo, nós temos a integração, e uma outra ação intencional é o discipulado, gente. Então, olha, se você quer fazer a diferença no seu ministério com criança, se você quer fazer a diferença na sua igreja, no desenvolvimento do seu ministério, se você quer ter um ministério relevante, atuante e que realmente seja um ministério em movimento, não fique atirando para todos os lados. Não. Não fique querendo, né, fazer muitas coisas. Não encha a sua agenda de atividades e congressos, festas. Não. Tenha a sua visão naquilo que realmente é fundamental, né? Nas suas ações intencionais. Então, evangelismo, integração, e agora eu falo do discipulado. Gente, nós temos que trabalhar o discipulado. O discipulado é uma ferramenta que ajuda na defesa e construção da fé. As nossas crianças precisam conhecer, né, as doutrinas fundamentais da fé. E o discipulado traz o quê? Traz a razão da fé. Claro que são os pais que devem discipular os seus filhos, mas lembra que eu falei que nós somos parceiros nesse processo? Então eu evangelizo, eu integro a criança no corpo de Cristo, agora eu preciso discipular, eu preciso ensinar, que é uma outra ação intencional dentro do discipulado. O discipulado é ensino. E eu quero ser bem direto e bem claro nessa noite. Parem de perder tempo trazendo somente historinhas bíblicas. Parem de perder tempo de trazer somente atividades que não têm propósito. Nós não temos mais tempo para perder tempo. As nossas ações precisam ser intencionais. Então é muito importante nós pensarmos nisso. A irmã Eliane está dizendo, está sem imagem, pastor, só tem áudio. Sai, tá ok? Sai da live e volta, que vai ser muito importante, tá ok? Vamos lá. Então, nós precisamos discipular as nossas crianças. Não aceite um ministério infantil na sua igreja sem discipulado. Você precisa, né, ter um programa de discipulado na sua igreja. O discipulado é para as crianças novas convertidas, sim, as crianças que aceitam a Cristo nas nossas EBFs, mas é também para aquelas crianças que precisam conhecer um pouco mais sobre a fé cristã. Então o discipulado é uma ferramenta fundamental e deve sim ser uma ação intencional. O ensino deve ser intencional. Tem professores que vão para o culto infantil, para a escola bíblica dominical, né, para o exercício da educação cristã, sem parar para planejar. Não planeja a aula, não planeja o seu ensino, não sabe, né, o que vai transmitir para as crianças, não tem propósito nenhum, não tem intencionalidade nenhuma. Por isso que se frustra no ministério com crianças. Por quê? Porque não para pensar, não para, né, analisar de uma forma intencional e de uma forma proposital. Então, se você quer fazer a diferença, foque em evangelismo, integração de crianças, discipulado é muito importante. Eu sempre tive muita dificuldade de encontrar materiais que fossem relevantes no discipulado infantil. Materiais que realmente fossem ferramentas que ajudassem na formação da fé cristã, né? E eu pensei então, e Deus me deu esse manual, que é o Encontro das Cores,
que são 7 cores para falar de verdades eternas. São 28 encontros, 7 meses de discipulado. Junto com ele, né, nós temos então a agenda do discipulador infantil. Aqui está, né, a agenda do discipulador infantil, onde você pode ter toda a metodologia para aplicar o discipulado infantil, o encontro das cores. Não estou dizendo que tem que ser essa metodologia, mas tem que ser, né, algo que você possa colocar em prática. Pense sobre isso. Pense sobre discipulado infantil, o ensino intencional para as nossas crianças. Então eu falei de evangelismo, falei de integração, falei de discipulado e agora quero falar de algo que é muito importante, que é o pastoreio. Ação intencional no pastoreio. Gente, parem de se comportar somente como alguém que vai dar uma aula. Parem de se comportar como alguém que simplesmente tem somente o desafio de contar uma história bíblica. Pare de se comportar como uma pessoa que a única preocupação é levar um recurso de EVA para contar uma história. Entenda, você é um pastor de criança, você é uma pastora de criança e você precisa exercer esta função dentro do ministério com crianças. Você não está ali simplesmente para contar uma história bíblica ou dar uma atividade pedagógica que seja. Não. Você está ali para pastorear as crianças. E essa ação deve ser também uma ação intencional. Evangelismo, integração, discipulado, pastoreio. Em parceria, né, da família, levando a criança a sentir parte integral da igreja. Há muitas igrejas que colocam as crianças em estado de espera. Há muitos ainda que têm aquela visão, as crianças são a igreja do futuro. E nós já sabemos que não. As crianças, elas não devem estar em estado de espera. As crianças são a igreja de hoje. Fazem parte da igreja de hoje. Devem ser valorizadas como a igreja de hoje. Integradas na igreja de hoje. Discipuladas para entender que elas são a igreja de hoje. Pastoreadas para que possam continuar servindo, né, a Deus dentro da igreja. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Nós precisamos sair da superficialidade do ministério com crianças. Nós somos do ministério infantil, servimos a Deus servindo as crianças, mas eu sempre digo, nós não somos crianças. Então pare de ter atitudes infantis no seu ministério. Leve a sério o seu ministério. Creio que esse é o ministério que Deus colocou nas suas mãos, para que você possa exercer com excelência. Acredite que esse é o propósito para o qual você foi gerado. Servir a Deus servindo as crianças. Então é muito importante nós entendermos isso. Algumas, né, recados eu não vou conseguir ler, mas depois eu vou responder um por um. Mas a irmã Aline diz, pastor, o que fazer quando os professores querem fazer algo mais profundo com as crianças, mas os líderes, pastores não permitem? Então nós precisamos orar para que Deus restaure a visão dos nossos líderes. Restaure a visão da igreja, restaure a visão do corpo de Cristo, para que o Espírito Santo desperte, para que nós possamos entender o nosso compromisso diante de Deus com as crianças. Nós só teremos a igreja no futuro se a nova geração for alcançada pelo poder da palavra, pelo poder, né, do evangelho. Uma criança hoje que tem 5 anos, daqui 10 anos vai ter 15. Uma criança que tem 10, daqui 10 anos vai ter 20. Uma criança que tem 8 anos hoje, daqui vai ter 18. A igreja vai colher aquilo que ela semear hoje. Há muitas nações já colhendo a semente da negligência, porque não investiu na geração
colocou as crianças em estado de espera, não levou as crianças a sério, não contabilizou, não entendeu e não percebeu que para termos a igreja do futuro, as novas gerações precisam ser conquistadas hoje. E eu falo diretamente para você, líder de criança. Nós precisamos tomar posição diante de Deus e sair da superficialidade do ministério com crianças e parar de ter uma atitude infantil no ministério com criança e entender que toda visão distorcida, toda dificuldade, todo problema que ainda existe em relação ao ministério com criança, ela deve ser desconstruída com muita oração, como diz a irmã Gisele, e crendo no agir do Senhor nas nossas vidas e nas nossas igrejas. O que eu quero dizer para você, que talvez você seja o João Batista da sua cidade, que vai abrir caminhos para que o Senhor se manifeste no meio das crianças. Quem sabe você vai ser aquele que vai abrir caminhos para que o Senhor se manifeste na vida das crianças. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esta live, Deus está se movimentando no ministério com criança. Eu vejo Deus levantando homens, eu vejo Deus levantando mulheres, eu vejo Deus levantando obreiros, eu vejo Deus levantando igrejas, eu vejo Deus levantando pastores. Nós, aqui no nosso estado, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, da Convenção de Santa Catarina, no sudoeste do Paraná. Eu vejo Deus se movimentando na nossa convenção, organizando os líderes, os pastores, os obreiros. Nós temos um departamento dentro da nossa convenção que cuida somente das crianças, através do nosso pastor Nilton dos Santos, o vice-presidente, pastor Sérgio Melchior, homens de Deus, que levantaram esta bandeira do ministério com crianças. Está acontecendo no meu estado, está acontecendo na minha convenção. Nós estamos vendo o agir de Deus trabalhando no ministério com criança, nas nossas igrejas, e eu creio que isso também pode acontecer na sua cidade, na sua igreja. O maior recurso que Deus quer usar é você, professor, você, pastor, você, evangelista, você, discipulador. Comece a sonhar os sonhos de Deus para o seu ministério na sua igreja. Comece a sonhar os sonhos de Deus para o ministério com criança nas suas cidades. Pare de dizer que ninguém apoia, pare de dizer que ninguém ajuda, pare de dizer que não há recurso, pare de dizer que está difícil. Comece a declarar a vontade de Deus para o teu ministério na sua cidade, na sua igreja. Comece a declarar a vontade de Deus. Porque o nosso Deus está desejoso para agir no meio desta geração. E Deus quer usar você com atitudes intencionais, com atitudes que fazem a diferença, com atitudes que realmente vão fazer com que o ministério infantil seja um ministério que esteja em ação. Ação de Deus, ação dos líderes, ação dos professores, ação dos discipuladores, mas o mais importante que nós precisamos no ministério é a ação de Deus. Ministério infantil, ação de Deus. E eu creio que vai haver ação de Deus na sua igreja. Eu creio que vai haver ação de Deus no seu ministério. Eu creio que vai haver ação de Deus no meio das suas crianças. Eu creio que vai haver ação de Deus no meio dos pastores da sua cidade. Deus vai restaurar a visão e vai inclinar o coração dos pastores para a próxima geração, para as crianças, para aqueles que estão sedentos pelas coisas de Deus. A verdadeira mudança começa nos líderes do ministério infantil.
A verdadeira mudança começa por nós que somos chamados para exercer esse ministério na casa de Deus, no reino de Deus. Nós precisamos mergulhar no ministério com crianças, nos capacitar, estudar, nos preparar. Nós precisamos mergulhar na nossa espiritualidade, na nossa vida devocional, para que venhamos ter um ministério intencional. Pare de olhar para o ministério dos outros. Pare de olhar para a igreja dos outros. Pare de olhar para a maneira como os outros fazem. Comece a olhar para você e entender que você tem tudo aquilo que Deus tem. Que você tem aquilo que Deus te chamou para ter. E que Deus vai te usar da maneira como você é. Do jeito que você é. Deus vai respeitar até mesmo as suas limitações, mas Ele vai te usar. Quando você começar a ter uma visão intencional, uma ação intencional, a pensar de uma forma intencional e entender que o ministério com crianças, ele tem que ser intencional. Sim, tem que haver uma intencionalidade. Tem que haver uma intenção de alcançar algo. Tem muita gente que faz um monte de coisa, nem sequer ora e pergunta para Deus se é isso que Ele quer que faça. Há pessoas que começam um ano sem perguntar para Deus, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça no ministério com crianças? É isso que o Senhor quer que eu faça na minha igreja? É isso que você quer que eu faça com as minhas crianças? É isso? Começa um ano projetando de forma humana, gerando projetos humanos, gerando sonhos humanos, gerando planejamentos humanos. Nós precisamos realmente ter um ministério intencional. E tudo deve passar pela peneira de Deus. Tudo deve ter uma orientação de Deus. Tudo deve ser movido pela voz de Deus. Tudo deve ser movido pelo querer de Deus. Pergunte para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça no ministério com crianças neste ano? Onde é que o Senhor quer que eu chegue? Pare de limitar a ação de Deus através dos teus planejamentos humanos. Ore a Deus. Busque ao Senhor. Não negligencie a sua vida devocional. Consulte ao Senhor. Busque ao Senhor. Para que através do direcionamento de Deus as coisas aconteçam para a glória de Deus. Nós não oramos para planejar, nós não oramos para agir, nós não oramos para colocar em prática os nossos projetos e quando não dá certo nós nos frustramos. Mas daí Deus diz, eu não mandei você fazer isso. Eu nem estava no seu planejamento. Porque você não orou, você não pediu para que eu viesse dirigir o seu planejamento. A palavra de Deus é muito bem clara. É muito clara. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor todas as tuas obras e todos os seus projetos serão estabelecidos. Você quer que o seu projeto seja estabelecido? Você quer que os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você deseja, seja estabelecido? Então, primeiro, confia no Senhor as tuas obras. Entregue para o Senhor o seu planejamento. Entregue para o Senhor
tudo aquilo que você almeja fazer. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Seja sensível aos direcionamentos do Senhor para o teu ministério. Deseje somente aquilo que Deus quer que você deseje. Queira somente aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando você encontrar o propósito, você vai encontrar a razão da sua existência. Quando você encontrar o seu propósito dentro do ministério, você vai encontrar a razão da sua existência. Então, quando nós estamos falando de ministério infantil em ação, eu estou falando de ações intencionais. Eu falei de evangelismo, integração, discipulado e pastoreio. Que Deus use a sua vida. Nós já vamos encerrar, mas eu quero orar por você. Você que está aí ouvindo esta live, eu quero orar. Esta live é Ministério Infantil em Ação. E eu quero orar para que Deus venha agir no nosso ministério. Que Deus venha agir através das nossas vidas. Que Deus venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus possa nos levar a lugares que Ele quer que nós vamos. Que Deus possa nos encher de autoridade. Que o Senhor possa nos encher de graça. Que o Senhor possa nos encher de planos, projetos, não gerados por nós mesmos, mas planos e projetos gerados no céu. O Espírito Santo está me dizendo nesse momento que Ele vai dar projeto, que Ele vai dar sonhos, que Ele vai dar ideias, que Ele vai dar algo muito especial, mas algo gerado nos céus, algo gerado por Ele, e não por mim, e não por você. Eu vou estar orando agora, e você que sentiu que Deus falou com você, aí na sua cidade, na sua casa, faça uma oração juntamente comigo, diga: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero encontrar o propósito para encontrar a minha razão de existência. Se coloque à disposição do Senhor. Não é hora de parar. Não é hora de desanimar. Não é hora de desistir. É hora de avançar. É hora de ver o agir de Deus no nosso ministério, nas nossas igrejas, nas nossas cidades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora, Senhor, por cada líder, por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo esta live, Senhor. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, Tu és Deus que está aqui, mas também está lá. Nós estamos falando de Ministério Infantil em Ação e nós cremos que o Senhor está agindo, o Espírito Santo, o Senhor está agindo. O Senhor está agindo na casa dessa tua filha, na casa desse teu filho, nesse lugar, porque ela está chorando, ela está sentindo a tua presença, e o Senhor está se movimentando e o Senhor está agindo. O Senhor está dando para nós projetos, sonhos, metas, objetivos, propósitos gerados no céu, não no nosso coração humano, não na nossa mente humana, mas do céu. O céu está gerando projetos para nós e nós estamos sensíveis aos teus direcionamentos, nós estamos sensíveis à tua voz, nós estamos sensíveis àquilo que o Senhor quer para fazer através de nós. Ou nos usa, fala conosco, nos dá, Senhor, ó Pai, essa sensibilidade para poder entender os teus direcionamentos. Eu oro para que o Senhor anime, fortaleça, levante, restaure cada líder, cada obreiro que serve na seara infantil. Que o Senhor possa enchê-los de graça, autoridade, unção, discernimento, coragem para poder fazer aquilo ao qual o Senhor tem
para fazer através deles, ó Pai. Lá na igreja deles, age, trabalha, faz para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero terminar dizendo: o maior recurso que Deus quer usar é você. Você é o maior recurso que Deus quer usar. Gente, aqui tem os meus materiais, agenda do discipulador infantil, discipulado infantil Encontro das Cores, o meu livro Pequeno e Grande Rebanho, Minha Prioridade, orientações bíblicas para o exercício do pastoreio infantil. Tem o nosso livro feito em parceria, né? Os 7 pilares para o ministério com crianças. Olha quanto material abençoador, né? Que vocês podem entrar em contato comigo e eu estarei aí à disposição para enviar para vocês para todo o Brasil. Olha aqui esse aqui, ó. Desenvolvendo o Ministério Infantil com Excelência. É um outro material que eu tenho. Educando os nossos filhos para a eternidade. Um outro material. Deus me deu muitas oportunidades, né, de poder escrever. Então entre em contato comigo. Você que ainda não tem o meu telefone, pode me procurar no inbox, pode me procurar aqui e eu estarei à disposição para orientar, direcionar todos vocês, né? E juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos. No começo da live nós ficamos ali sem os recados e tal, depois eu saí e voltei, e daí voltou os recados, mas eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Ore por nós, em nome de Jesus. Nós estamos aí lutando, né? E juntos nós temos conseguido fazer a diferença, e eu acredito que Deus tem algo muito especial para todos nós. Me procure através do meu WhatsApp, 479-9785-9766. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.